Essa semana, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, mandou bloquear o dinheiro de dois homens, de dois sujeitos. Um se chama Valdemar Costa Neto, o outro, Eduardo Cunha. Pois é. Deixa eu contar uma coisa que eu aposto que a maioria de vocês já sabe. Tem um pedaço do dinheiro público, do nosso dinheiro, em que o presidente da República não manda mais. Quem manda é o Valdemar. E o Valdemar nunca foi eleito para isso, nunca. E não é pouca coisa não, tá? É dinheiro suficiente para decidir se a obra aparece na sua cidade ou se não aparece. Ele, o Valdemar, não está sozinho. Olha, isso aqui não é uma história sobre a direita. Do outro lado, o governo Lula faz exatamente a mesma coisa. Tem gente no PT que negocia emenda, libera verba, segura a base do voto no mesmo jeito. Cacique de esquerda, cacique de centrão, cacique bolsonarista, todos bebem da mesma fonte. O que eu vou contar não é uma doença de um partido. Aí algumas pessoas vão dizer logo, olha, mas a esquerda faz menos. E é verdade. A esquerda tem pouco mais de 100 deputados numa casa com mais de 500. O jogo das proporções é inclemente. Quem tem mais, faz mais. A doença não é de um partido ou de outro, a doença é do Congresso Nacional. Guarda isso. Agora, quem é esse Valdemar? Você ouve muito o nome dele, não é à toa. É um personagem tanto. Hoje ele é o presidente do PL, o partido do Bolsonaro, o maior partido da Câmara. O partido que deve continuar sendo o maior partido da Câmara, mesmo depois da eleição. Mas ele nem sempre foi bolsonarista. Valdemar foi condenado no Mensalão lá em 2012. Foi parceiríssimo do primeiro governo Lula, dos petistas. Chegou a dividir cela com Zé Dirceu, o homem forte do primeiro governo Lula, o principal estrategista do PT ainda hoje. Pois é. E aí, anos depois, quando o vento virou, ele virou junto, pegou o PL, entregou para o Bolsonaro, virou bolsonarista. Sabe no que o Valdemar acredita, tipo, ideologicamente? Em nada. Ele acredita em poder e no dinheiro que o poder dá acesso. É essa a bússola única. Ele não está sozinho na Câmara, no Congresso, em Brasília. E se você acha que precisa estar em cargo para mandar, olha o Cunha. Eduardo Cunha, aquele cara que presidiu a Câmara no impeachment da Dilma. Cunha foi cassado, foi preso pela Lava Jato, está fora da política oficial, faz tempo. E mesmo assim, de fora, continua pelos mesmos restaurantes de Brasília, continua esbarrando nas mesmas pessoas de quando tinha cargo, continua comandando bancada, dirigindo o voto, apontando para onde vai a verba. Um aliado do velho petismo que virou no Bolsonaro, o outro do centrão de sempre, dois homens, nenhum dos dois no cargo que a gente imagina que decide, e são eles que decidem. Isso diz uma coisa, o poder aqui não é do cargo, é do cacique. E de onde vem esse poder? Vem de uma palavra que você já ouviu 1000 vezes sem explicar direito. Emenda. Emenda obrigatória. Vamos lá, sem aula? Durante décadas, quem montava o orçamento, quem dizia para onde ia o dinheiro do país, era o executivo, era o presidente da República. O Congresso, claro, reclamava, negociava, mas a caneta no final era do presidente. Nos últimos anos isso virou. O Congresso pegou para si o poder de dizer para onde vai boa parte do dinheiro e tornou isso obrigatório. O governo é obrigado a pagar. É o que chamam de emenda do relator, emenda PIX, essas coisas. Na prática é o seguinte, o cacique tem uma pilha de dinheiro público para distribuir e ele manda a bancada carimbar. Essa verba vai para tal cidade, para tal obra, para tal prefeito. Em nome de quem? Dele. Quem é rubro-negro sabe, né? Do senhor Valdemar. Não do deputado que assinou, do homem que mandou o deputado assinar. E aqui chega o ponto que fez o ministro travar tudo, porque veja, se o Congresso quer esse poder, tudo bem, ele pode. O Congresso tem muito espaço pela Constituição para definir as regras, é sua atribuição. Mas com poder vem a conta, né? Transparência, e aí não tem. Ninguém sabe direito quem mandou o quê, quanto dinheiro chegou em cada lugar, se foi gasto, como foi gasto, se subiu do caminho. São bilhões de reais, gente, bilhões com B, andando pelo país sem rastro, sem nome, sem digital. É esse o buraco. O ministro Flávio Dino não bloqueou o dinheiro do Valdemar e do Cunha para perseguir ninguém. Bloqueou porque não dá para fiscalizar o que é invisível. E olha, nisso ele está certo. Não interessa o que você ache do Supremo. E olha, eu sei que tem muita coisa para achar do Supremo. A exigência é simples e é justa. Se é dinheiro público, a gente tem que poder ir lá na cidade e ver no que ele foi gasto. Ver a escola se ela foi erguida, se a enfermeira foi contratada, se a viatura foi comprada. Agora, traz isso para você, porque é o seu dinheiro. É a obra que aparece ou não no seu município.
É a ponte, o posto de saúde, a escola que sai do papel porque o cacique decidiu, ou que não sai porque ele decidiu não. E você não consegue rastrear nada disso. Você nem sabe que foi o Valdemar, um homem em quem você nunca votou, que decidiu por você. Pois é. E aí vem a pergunta que fica, por que a gente não consegue cobrar ninguém por isso? Quando a gente faz uma pesquisa de opinião aqui no meio, nós botamos lá a pergunta, né? Você está gostando desse governo? Aí ouve a resposta. A gente nunca põe a pergunta, você está gostando do trabalho do Valdemar? Que trabalho? O que foi que ele fez? O que foi que ele decidiu? Porque um tem que prestar contas e o outro não tem. Vem comigo. Porque a resposta tem a ver com uma coisa que você faz de 4 em 4 anos, achando que sabe o que está fazendo e não sabe. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você acabou de ouvir eu falando de um jogo que está sendo jogado com seu dinheiro por gente que você não elegeu e que ele foi feito para você não conseguir ver. Pois é. É exatamente contra essa invisibilidade que o meio trabalha. Tem uma eleição em outubro e dá para chegar nela enxergando. Todo mês a gente faz a pesquisa Meio Ideia. Foi ela que flagrou, antes de qualquer outra, a base bolsonarista se dissolvendo pela periferia e pelas mulheres. E não é só número que sai no jornal. O assinante entra numa plataforma e conta a pesquisa para ver, olha, como quiser, idade, renda, região, qualquer pergunta. E toda semana tem o meio político destrinchando a corrida por dentro. É a diferença entre comentar 2026 no escuro e ver a engrenagem antes de todo mundo. Olha, a gente não faz jornalismo de torcida. Nosso trabalho aqui é mostrar para você como o Brasil funciona. Nós não vamos apontar para onde deve ir seu voto. Nós vamos dar a informação que ajuda você a fazer a sua escolha. Não é ler mais notícia. É não ser pego de surpresa. Assina o Meio Premium. Esse é o ponto de partida. Então, pois é, a pergunta. Por que a gente cobra do presidente da República e não cobra desse pessoal? A resposta é meio dura. É porque você não escolhe essa gente de verdade. Você acha que escolhe. Você não escolhe. Deixa eu explicar. De novo, sem aula. Quando você vota para presidente, é simples. O mais votado ganha, o outro perde. Agora, quando você vota para deputado, não é assim que funciona. Você digita o número de um candidato, uma pessoa com nome e rosto, mas o seu voto não vai para ele, vai para o partido. Ele vai para uma pilha de votos que aquele partido recebeu, e é o tamanho dessa pilha que decide quantas cadeiras aquele partido leva. Só depois é que se olha quem dentro do partido foi mais votado. Quer dizer, o seu voto pode eleger um sujeito que não é aquele em quem você votou, um sujeito que você nunca ouviu falar. E se você gosta de uma candidata, mas de ninguém mais do partido dela, me perdoa. Você votou em gente de quem não gosta. Isso tem nome e tem história. Você lembra do Enéas? Meu nome é Enéas. Pois é. Em 2002, o Enéas se candidatou a deputado federal por São Paulo e teve uma votação estrondosa. Mais de 1,5 milhão de votos. Uma coisa fora de série. Só que, pela regra, aquele 1,5 milhão de votos foi para a pilha do partido dele e puxou junto de arrasto mais de uns 5 deputados do mesmo partido. 5 caras com uns poucos milhares de votos cada que entraram na garupa do Enéas. Teve gente com um monte de voto em outras legendas que não entrou, mas uma turma com meia dúzia e uns quebrados de votos ganhou a cadeira. Vem cá, quem votou naqueles 5? Ninguém. Ninguém sabia que estava votando neles. É assim que funciona. Todo ano tem um Enéas. E olha o tamanho da escolha que estão te pedindo para fazer. Num estado grande são milhares de candidatos a deputado. Milhares. Você conhece a vida de quantos? De 3, de 4? Então... Ninguém consegue fazer essa escolha. Ninguém consegue conhecer todos os candidatos com chance de ser eleitos em cada partido. O seu voto é uma escolha impossível. Você é iludido em achar que está optando por uma pessoa, mas o presidente do partido já escolheu quem vai entrar. Você chega na urna, digita um nome que meio reconhece e o resto a máquina faz por você. A sensação de que você escolheu é real. A escolha não é. Daqui a 4 anos, nós da imprensa vamos lá dizer, o brasileiro nem lembra em quem ele votou para deputado federal. Não lembra. As regras do jogo são criadas para você ter a ilusão de que escolhe e nunca lembrar quem escolheu. A escolha não foi sua. E é aqui que a história fecha, porque se o deputado não deve a cadeira a você, se deve ao partido, à legenda, ao cacique que montou a lista e segurou o dinheiro, então adivinha a quem ele obedece?
não é a você. É o Valdemar. Quando o cacique diz carimba essa emenda, o deputado carimba. Ele não tem medo de você porque você não o elegeu de verdade. Ele não vai conseguir tirá-lo. Ele tem medo do cacique. Por isso o poder está lá, e não com você. O sistema que te faz sentir que escolhe é o mesmo que entrega o deputado de bandeja para o Valdemar. E aí o que a gente faz com isso? Olha, eu não vim aqui te vender uma solução mágica, mudar o sistema, uma conversa bem longa que a gente devia começar dia desses. Eu vim pedir uma coisa bem mais simples e mais difícil. Repara para onde o poder foi. A gente aprendeu a vigiar o presidente, a gritar com o presidente, a cobrar o presidente, a xingar o presidente. Enquanto isso, um pedaço enorme do poder e do seu dinheiro mudou de endereço, foi para o Congresso e a gente não mudou o olhar junto, continuamos olhando para o Planalto enquanto a conta é decidida na Câmara, no Senado, por gente que você não escolheu e não consegue cobrar. Veja bem, esta não é uma defesa do Lula. Se o Flávio Bolsonaro for eleito, esse jogo vai seguir nas mãos do Valdemar, do Cunha, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira. Se for Caiado, se for Zema, se for Renan, eles podem bater duro na mesa, dar 2 berros, dizer que vai ser diferente com eles. Não vai. O poder cruzou a praça dos 3 poderes. Mudar não depende só da vontade do presidente. A fatura disso é aquele dinheiro invisível do começo. É a sua obra que não sai. E o primeiro passo para mudar isso não é reformar nada. É parar de olhar para o lugar errado. Tá no ar a rodada de julho da pesquisa Meio Ideia. É a nossa pesquisa eleitoral independente, registrada no TSE, que chega em primeira mão para os nossos assinantes premium. Esse mês, o levantamento responde se o racha com Michele enfraqueceu a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, se o caso Jacques Wagner e Banco Master mexeu na reeleição de Lula e, no meio disso tudo, como anda a polarização no Brasil. E agora tem mais. A gente criou uma plataforma interativa para os assinantes premium explorarem os dados da pesquisa como quiserem, de forma interativa. Não é só ler a pesquisa, é investigar o cenário político por conta própria, com a qualidade de informação que você já conhece do meio. Assine o Premium.